Olá a todos, então nesse vídeo vamos falar um pouco sobre Exus, tipos de Exus. Isso aqui é apenas farei apenas algumas observações, que julgo pertinente para talvez contribuir para a desmistificação que possa existir em algum diálogo. Pois bem, então o que eu aprendi com os Exus, que eu trabalho, o que eu tirei de conclusão disso? Existem dois tipos de Exu. Um Exu é o Exu Daimon, ou Exu maioral. Gosto desse termo, Exu maioral, porque esse termo na Kimbanda é muito forte. A gente chama de um Exu maioral, mas na verdade existem muitos maiorais. Então existe um tipo de Exu que é maioral. E existe outro tipo de Exu que é Exu, que é o Exu que conhecemos mais no folclore da Umbanda, no folclore de outras vertentes. Qual a diferença deles? Eles possuem arquétipos diferentes, ou seja, eles estão possuindo arquétipos, roupagens diferentes, igual a nós, Nós aqui, eu e vocês, estamos possuindo o arquétipo humano. Enquanto isso, existem outros espíritos que estão possuindo o arquétipo de cachorro, outros o arquétipo de gato, outros o arquétipo de macaco, outros o arquétipo de baleia, outros o arquétipo de tubarão, serpente. Então isso é interessante para entendermos as alegorias e mitologias, mas também é importante para compreendermos o arquétipo humano como uma coisa só. O homem e mulher vem depois. É uma constatação de duas diferenciações desse arquétipo. Não é uma divisão, é uma constatação. Da mesma forma que uma moeda tem dois lados. E esses Exus maiorais, eles são esse termo me fora apresentado na prática pelos Exus simplesmente com a definição de daimon, demônio. Daimon, que vem do grego e significa espírito conselheiro. Os gregos mesmo tinham daimons, ou seja, eles tinham Exus que ajudavam eles no trato filosófico da criação. Então muita obra grega que a gente conhece aí, sem dúvida alguma, fora influenciada por Exus. E o trato com esses daimons é mais presente na Kimbanda. Na Kimbanda mais, digamos, moderna, as Kimbandas que cruzam com linhas luciferianas, satânicas, diversas. Então a gente acaba encontrando mais, porque o luciferianismo e o satanismo tem muito mais contato com a questão demoníaca, Goetia, tudo mais. Esses demônios da Goetia são Exus. São Exus são maiorais, Exus maiorais. Eles existem desde antes do princípio da criação, antes da criação. Eles viram todo o princípio da criação. Só que eles nunca reencarnaram. Eles nunca encarnaram e nem reencarnaram, consequentemente. Eles conhecem o arquétipo humano de fora. Eles observam, eles estudam. Eles também podem ser comparados na mitologia com os anjos caídos. Muitos deles estão aí até hoje. Esses são os rebeldes. Esses é que se rebelaram, na mitologia com a criação. Eles se rebelaram. Eles foram contra a criação.
tiveram seus motivos, obviamente. E os Exus, né, que nós conhecemos, são os Exus que o Exu Caveira Sete da Lira chama de novos Exus. Tem uma incorporação dele aqui, ele falando sobre isso, é um assunto que ele já fala há bastante tempo. São os novos Exus. O que são os novos Exus? Os novos Exus, eles já estiveram encarnados. Eles já conheceram o arquétipo humano. Então eles são de grande valia para esses Exus maiorais para trabalhar aqui. Porque como os Exus maiorais são muito, muito poucos tipos de daimons que conhecem com profundidade o arquétipo humano. E eles precisam desses auxílios. Um exemplo de novos Exus é o Zé Pilintra. A falange do Zé Pilintra são novos Exus. Por isso que eles são coringas, por isso que eles podem entrar em qualquer gira. Porque eles são novos Exus. Eles não são daimons. A Umbanda, no princípio, trabalhava com daimons. Mas a Umbanda começou a afastar os daimons. E os daimons se afastaram da Umbanda. Mas muitos Exus que trabalham hoje na Umbanda também trabalham para daimons. Só que esses daimons eles estão muito mais focados, direcionados e interessados na linha da esquerda, ou seja, na magia negra, nas linhas satânicas luciferianas. E esses daimons aí, eles têm um trato diferente. Eles não, como eles nunca tiveram vida aqui, eles não sabem o que é livre-arbítrio, eles não sabem o que é bem e mal, eles não sabem disso. Eles sabem porque contam para eles, porque eles observam. Eles não têm experiência, eles não têm experiências práticas. Eles têm é como se eles fossem observar, é como aqui a NASA faz, a NASA observa os planetas, as estrelas. A NASA ela não vai para essas estrelas, ela não vai para essas constelações e desvenda, eles conhecem por fora. Então eles têm os cálculos e tudo. Eles conhecem muito bem o universo, só que eles não estiveram lá. Eles têm que mandar sondas para lá. Então essas sondas é como se fossem esses novos Exus que trabalham lá. Né? Um exemplo bem básico, mas é como se fosse um auxiliar, como se eles fossem auxiliares desses maiorais. Mas para nós aqui, esses novos Exus, eles são extremamente importantes. Esses novos Exus é que vão trabalhar na casa de Umbanda, vão trabalhar na casa espírita, plasmados de médico, vão trabalhar na igreja, eles vão trabalhar em toda a linha da direita. Porque eles, em vida, eles foram geralmente da linha da direita. Né? Ou tiveram contato com a linha da direita. Então esses novos Exus são um exemplo do Zé Pilintra, né? Falando do Zé Pilintra, que trabalha muito na Quimbanda. Outro exemplo também é os termos Exu Mirim e Pombogira Mirim. Isso é novos Exus. Os Exus Mirins e as Pombogiras Mirim são espíritos, né? Seres que acabaram de desencarnar e já obtiveram o arquétipo do Exu, o corpo do Exu. Só que esse corpo do Exu é um corpo que está no plano astral. Né? Nós estamos na ritualística, eles estão no astral aqui. E os daimons, os Exus maiorais, eles estão nos arquétipos. Então, esses novos Exus, eles fazem a conexão entre a ritualística, onde nós estamos encarnados, e a conexão com o arquétipo. Então, eles transitam no astral. Os Exus maiorais, eles não aparecem. Você nunca vê eles. Eu acredito que se alguém vê um Exu maioral, um dos Exus maiorais, acho que a pessoa ela ia ter grandes problemas se ela realmente visse, né? Ela passaria por grandes problemas psicológicos, mentais, porque eles têm uma energia muito forte, eles têm se eles chegassem a se plasmar, seria realmente algo avassalador assim para alguém. Os meus Exus que eu trabalho, a maioria deles são todos demônios. Eu nunca vi eles. Aí que entra o outro tipo de trato que nós temos. Quando com os demônios, você não vê os demônios. Né? Para você invocar um demônio,
como tem na Goetia, né? Eu não trabalho com Goetia, mas é algo, quem já trabalhou com Goetia sabe que é muito forte isso. Essas invocações de Goetia, se um demônio desse se plasma, é perturbador. Não é perturbador porque eles são perturbadores, é porque o arquétipo humano não está capaz, não é capaz, né, com esses óculos, com esses olhos que nós temos, nós não temos a capacidade de contemplar esse tipo de energia. E eles também, eles não sabem se plasmar de alguma forma menos poderosa. Então eles ficam mais no mundo dos arquétipos. Eles ficam mais no mundo dos arquétipos. E esses novos Exus, eles ficam no mundo das alegorias, e nós ficamos aqui na ritualística. Depois que nós desencarnamos, nós temos muito mais contato com eles, né? Nós vamos visitar eles. E se um dia nós adquirimos a possibilidade de adentrar nesse arquétipo de Exu, nos tornarmos Exus, né? Nós não encarnamos mais. Nós saímos e aí trabalhamos com os daimons. Ou, se a pessoa não quiser trabalhar com os daimons, trabalha com inúmeras outras possibilidades e fraternidades que existem no plano astral, né, de trabalho. Então, o que nós temos na Umbanda é isso. Nós temos na Umbanda são novos Exus que trabalham geralmente para os daimons ou buscam aconselhamento com os daimons e executam os trabalhos. Mas nós na Quimbanda, né, principalmente a Quimbanda satânica e luciferiana, e aí dentro disso vai ter várias vertentes, trabalhamos com daimons. Eu não sei muito bem trabalhar com Exu, novos Exus, né? Eu tenho um ou dois novos Exus que trabalham comigo, diretamente comigo, que mantenho contato, mas é muito mais por intermédio dos daimons que eu trabalho. Então eu deixo sempre para os daimons, eu não me meto muito. E o contato com os daimons, cada quimbanda, de linha satânica, luciferiana, sabe o que eu estou falando, sabe como é diferente trabalhar com esses seres. Porque são seres amorais, né? Enquanto aqui, no mundo ritualístico, existe a moralidade e a imoralidade, e no astral também existe a moralidade e a imoralidade, né? Atingindo assim o aspecto dos novos Exus. No mundo dos arquétipos não, no mundo dos arquétipos é tudo amoral. Não existe esse conceito. Então é isso, espero que esse vídeo tenha contribuído para alguma coisa. Muito obrigado e até mais.